Durante muito tempo, acreditou-se que ser tocado por Deus era o maior privilégio que um ser humano poderia receber. Um instante sagrado, capaz de justificar uma vida inteira de dor, espera e fé silenciosa. Mas esta história existe para confrontar essa ideia. Porque nem todo toque que transforma vem do divino. E nem toda experiência que parece luz nasce da graça. O que você vai ouvir agora é o relato de um homem comum que acreditou, com absoluta convicção, ter sido escolhido por Deus. Até perceber que aquilo que o tocou não pedia adoração, não oferecia redenção e não carregava nenhuma promessa de salvação. Apenas observava. Samuel Antunes nunca se considerou especial. Aos 54 anos, levava uma vida discreta, previsível, marcada por rotinas simples e uma fé herdada mais por costume do que por entusiasmo. Trabalhava como zelador em um pequeno colégio religioso no interior. Morava sozinho desde a morte da mãe e frequentava a igreja todos os domingos, sempre no mesmo banco, sempre em silêncio. Não fazia perguntas em voz alta, mas carregava dentro de si um cansaço antigo, uma sensação persistente de que suas orações subiam, mas nunca retornavam. Não era revolta, era resignação. Samuel acreditava que Deus falava com alguns e se calava com outros. E aceitava estar no segundo grupo, até a noite em que algo mudou. Tudo começou de forma banal, quase esquecível. Era uma quarta-feira. O colégio estava vazio e Samuel havia ficado além do horário para consertar uma infiltração no prédio antigo da capela anexa. O lugar, construído décadas antes, rangia com o vento noturno e guardava aquele silêncio característico de espaços que já ouviram muitas confissões. Enquanto ajustava uma lâmpada próxima ao altar, sentiu uma tontura súbita. A visão escureceu por um segundo, e ele precisou se apoiar no banco de madeira para não cair. Foi então que sentiu. Não houve clarão. Nenhuma voz ecoou. Nenhuma imagem se formou diante dos olhos. O que aconteceu foi interno. Uma pressão suave, porém definida, se espalhou por seu peito, como se algo tivesse encostado diretamente em sua essência. Não era dor, nem prazer. Era presença. Um calor contido, organizado, que parecia saber exatamente onde estava cada falha dentro dele. Samuel caiu de joelhos, não por medo, mas por reconhecimento. Chorou sem entender por quê. Naquele instante, teve a certeza absoluta de que Deus o havia tocado. Não como nos relatos grandiosos das Escrituras, mas de uma forma íntima, quase funcional. Como quem ajusta algo quebrado sem alarde. A angústia que o acompanhava há anos se dissolveu. O peso constante no peito desapareceu. Sua respiração ficou leve. A mente, silenciosa pela primeira vez em décadas. Ele permaneceu ali por longos minutos, ajoelhado, sentindo algo que jamais experimentara. Paz sem explicação. Nos dias que se seguiram, a mudança foi impossível de ignorar. Samuel acordava antes do despertador, disposto. O corpo parecia responder melhor aos movimentos. A memória estava mais nítida. Até pequenas dores, que ele atribuía à idade, simplesmente cessaram. Mas o mais impactante não era físico, era interno. A dúvida, aquela inquietação que sempre o acompanhara, havia sido substituída por uma certeza sólida, quase matemática. Ele fora tocado por Deus. Samuel não contou a ninguém no início. Guardou a experiência como algo sagrado demais para ser banalizado. Mas seu comportamento mudou. Passou a frequentar a igreja não por hábito, mas por convicção. Ouvia os sermões como quem já conhece o final, mas presta atenção aos detalhes. Começou a ajudar mais, a falar menos, a observar tudo com uma calma estranha, quase deslocada. Algumas pessoas notaram. Disseram que ele parecia diferente, mais centrado, mais sereno. O padre chegou a comentar que Samuel transmitia uma paz rara. Aquilo reforçou sua certeza. Deus não falava com palavras, pensava ele. Falava com efeitos. Foi apenas semanas depois que algo começou a destoar. As noites passaram a ser estranhas. Não havia pesadelos.
nem visões claras. Mas sempre que Samuel fechava os olhos, sentia a mesma pressão no peito. Não como no primeiro dia, suave e reconfortante, mas como um lembrete constante, uma sensação de ajuste em funcionamento. Era como se algo dentro dele permanecesse ativo, atento. Ele acordava várias vezes durante a madrugada, sem motivo aparente. Não sentia medo, sentia vigilância, a impressão de que não estava sozinho, nem mesmo dentro de si. Ainda assim, atribuía isso ao impacto espiritual da experiência. Deus, acreditava, permanecia próximo. A primeira rachadura nessa convicção surgiu de forma quase imperceptível. Certa noite, enquanto orava em silêncio, Samuel percebeu algo perturbador. As palavras não retornavam com eco algum. Não havia conforto, nenhuma resposta emocional. Apenas aquela presença silenciosa, estável, que não reagia à oração, nem à súplica, nem ao agradecimento. Não parecia ouvir. Não parecia esperar nada. Era como orar diante de algo que não precisava de fé. Samuel afastou esse pensamento imediatamente. Considerou blasfêmia. Mas a dúvida havia sido plantada, e ela cresceria. Pouco depois, começaram os sonhos. Não simbólicos, nem religiosos. Sonhos frios, objetivos. Ele via espaços amplos, vazios, estruturas que não reconhecia, padrões geométricos se reorganizando. Em nenhum deles havia anjos, luz divina ou figuras sagradas. Havia apenas observação, como se ele estivesse sendo analisado. Ao acordar, sentia-se inteiro, curado, funcional, mas estranhamente distante de tudo aquilo que antes chamava de fé. E no fundo, uma pergunta começava a surgir, ainda sem forma definida, mas insistente. E se aquilo que o tocou não tivesse vindo de Deus? Samuel tentou sufocar a dúvida com disciplina. Voltou a fazer aquilo que sempre fizera quando o mundo interno se tornava instável: trabalhar. Passava mais tempo consertando pequenos defeitos no colégio, varrendo corredores que já estavam limpos, reorganizando ferramentas sem necessidade. A repetição era uma forma de oração silenciosa, um modo de manter a mente ocupada para que certas perguntas não criassem raízes. Mas a presença não ia embora. Ela se manifestava de formas pequenas, quase elegantes. Às vezes, Samuel sabia que alguém iria entrar na sala segundos antes da maçaneta girar. Em outras, virava o rosto no instante exato em que um objeto cairia de uma prateleira, como se o mundo tivesse dado sinais antecipados. Não era intuição comum, era uma sensação de previsibilidade desconfortável, como se sua consciência tivesse passado a receber informações fora do fluxo normal. No início, ele interpretou isso como um dom. Talvez, pensou, Deus estivesse refinando seus sentidos, tornando-o mais atento. Mas essa explicação falhava por um detalhe crucial. Não havia amor naquilo. Não havia calor espiritual. Não havia aquele sentimento de proximidade divina que as pessoas descrevem em testemunhos. Havia apenas precisão, eficiência, ajuste, como uma máquina que funciona bem, sem jamais demonstrar intenção. O padre Rodrigo foi o primeiro a notar algo mais profundo. Numa tarde de confissão, quando Samuel foi até a igreja, fora do horário, o padre percebeu que aquele homem antes tímido falava agora com uma calma quase impessoal. Samuel contou sobre o toque, a paz, as mudanças. Falou com respeito, mas sem emoção, como se descrevesse um fenômeno físico. O padre o ouviu em silêncio por longos minutos. No fim, perguntou algo simples. Quando você se sentiu tocado, você sentiu amor? A pergunta caiu pesada. Samuel abriu a boca para responder e percebeu que não sabia. Lembrava do calor no peito, da angústia dissolvida, das lágrimas. Mas amor? Amor era outra coisa. Amor era movimento, acolhimento, encontro. O que ele sentira parecia mais próximo de uma correção do que de um abraço. Ele disse isso ao padre, envergonhado. Esperava repreensão. Mas o padre ficou ainda mais sério. Samuel, nem tudo que alivia vem do alto.
Às vezes, o alívio é só o começo do engano. Samuel saiu da igreja com um frio no estômago que não sentia desde criança. A frase não o acusava, apenas abria uma possibilidade que ele nunca quis considerar. Naquela noite, não conseguiu dormir. Deitado, olhando para o teto, percebeu que a presença parecia mais intensa quando ele estava próximo do altar, como se o ambiente potencializasse algo. Não no sentido religioso, mas físico. Ele começou a se lembrar de detalhes que ignorara. A lâmpada que estava trocando naquela noite tinha falhado de um jeito estranho, como se tivesse sido drenada. O ar havia ficado pesado, e por um breve instante ele sentira um zumbido discreto, quase inaudível, como se o silêncio tivesse textura. Ele nunca contou isso. Parecia irrelevante. Agora parecia uma pista. Nos dias seguintes, Samuel começou a observar o espaço da capela com outro olhar. Não o olhar de quem busca Deus, mas o olhar de quem procura uma falha. Passou a reparar em pequenas anomalias, lâmpadas que queimavam com frequência incomum, um ponto específico perto do altar onde o ar parecia mais frio, ruídos elétricos que surgiam quando não havia nenhum aparelho ligado. E, acima de tudo, a sensação de que algo ali estava acordado. Em uma madrugada, ele voltou à capela sozinho. Não por coragem, mas por exaustão. Precisava saber se estava enlouquecendo. Levou uma lanterna, como se luz pudesse proteger a mente de certas possibilidades. Caminhou até o altar, ajoelhou-se no mesmo lugar onde sentira o toque pela primeira vez e ficou em silêncio. Não rezou, apenas esperou. Por longos minutos, nada aconteceu. E então, com a mesma sutileza de antes, a pressão retornou ao peito. Mas dessa vez, Samuel percebeu algo que antes não havia percebido. Não vinha de dentro. Era como uma força externa se ajustando ao seu corpo, encaixando-se nele como chave em fechadura. Ele tentou resistir, levantar, se afastar. O corpo, porém, demorou a responder. Não estava paralisado como em um ataque, mas lento, como se a reação estivesse sendo filtrada. E nesse atraso, uma ideia se formou dentro dele com clareza absurda. Você está funcionando. Não foi uma frase ouvida, foi compreensão direta, como um relatório silencioso. Samuel abriu os olhos e, por um segundo, viu algo que não deveria estar ali. Uma distorção no ar, logo acima do altar, como se a luz do ambiente dobrasse ao redor de uma forma invisível. Não era um anjo. Não tinha asas, não tinha rosto, não tinha presença humana. Era algo como um volume sem matéria, um ponto de observação. E naquele instante, Samuel entendeu o que o assustou mais do que qualquer visão. Aquilo não buscava adoração, não reagia à fé, não se alimentava de oração, apenas avaliava. Ele cambaleou para trás, sentando-se no banco. O coração batia firme, mas agora batia com consciência de estar sendo monitorado. A paz que ele acreditava ter recebido não desapareceu. E isso foi o pior. Continuava ali, como uma anestesia emocional que impedia pânico total. Era como se a própria experiência tivesse sido desenhada para mantê-lo funcional. Samuel voltou para casa sob um céu sem estrelas. No caminho, olhou para as casas apagadas da rua, para a cidade dormindo e sentiu uma estranha compaixão. As pessoas descansavam porque podiam se desligar do mundo. Ele, não. Ele carregava dentro do peito um ajuste que não era dele. Na manhã seguinte, procurou na internet o que nunca teve coragem de procurar. Não palavras religiosas, mas descrições de fenômenos. Leu sobre experiências de quase morte, sobre sensações de presença, sobre alucinações. Nada encaixava completamente. Até que encontrou relatos de pessoas que descreviam a mesma sensação. Um toque que curava, seguido de noites inquietas, sonhos geométricos e a percepção de estar sob observação. A palavra que aparecia repetidamente era incômoda, quase ridícula, mas persistente. Intervenção. Não divina, não demoníaca. Intervenção de algo que opera à margem do que chamamos de realidade comum. Samuel fechou o laptop com as mãos trêmulas. Não queria acreditar.
Mas a verdade começava a se desenhar com linhas frias e coerentes. E pela primeira vez desde o milagre, ele sentiu medo de verdade. Não do que poderia acontecer, mas do que já havia acontecido. Porque se aquilo não fora Deus, então o que, exatamente, o havia tocado? A confirmação não veio como um evento grandioso, mas como um acúmulo silencioso de pequenas evidências que Samuel já não conseguia ignorar. O mundo continuava igual. Pessoas seguiam suas rotinas, rezavam, discutiam, adoeciam, morriam. Apenas ele parecia operar em um plano ligeiramente deslocado, como se estivesse meio segundo à frente do tempo comum. Não era poder, era inadequação. Os sonhos começaram nessa fase. Não tinham imagens religiosas, nem símbolos familiares. Eram estruturas, espaços amplos demais para serem chamados de salas, superfícies lisas, curvas impossíveis, padrões que se repetiam sem parecer decorativos. Em todos eles, Samuel não era protagonista. Ele observava. Às vezes de cima, às vezes de dentro de algo que não possuía forma definida. Não havia emoção nesses sonhos, apenas clareza, e sempre acordava com a sensação de que algo havia sido registrado. Durante o dia, a presença parecia mais distante, como se estivesse satisfeita. À noite, porém, ela retornava com uma intensidade silenciosa. Não havia comunicação direta, mas Samuel passou a perceber impulsos sutis guiando suas ações. Mudanças mínimas de rota que evitavam acidentes. Decisões banais que o colocavam exatamente onde precisava estar para presenciar algo específico. Um homem desmaiando na rua. Uma discussão que terminava em agressão. Um incêndio pequeno antes de se tornar grande. Ele não intervinha, apenas estava ali. E isso começou a perturbá-lo mais do que qualquer visão. Samuel percebeu que não havia sido curado para viver melhor. Havia sido ajustado para permanecer consciente, presente, testemunha. A ideia se impôs com um peso impossível de afastar. Aquilo que o tocara não corrigira seu sofrimento por compaixão, mas porque sua permanência era estatisticamente preferível. Um observador a mais, um ponto de coleta. Ele voltou à igreja menos vezes. O espaço agora lhe causava desconforto físico. Quanto mais se aproximava do altar, mais a pressão no peito retornava, não dolorosa, mas organizadora, como se seu corpo estivesse sendo recalibrado em tempo real. A fé simples que sustentara sua vida começou a se dissolver, não em revolta, mas em silêncio. Ele não se sentia traído por Deus. Sentia-se ignorado por algo muito mais indiferente. Certa tarde, encontrou o padre Rodrigo novamente. Não para confessar, mas para avisar. Disse que não se sentia bem naquele lugar, que algo ali não estava certo. O padre o ouviu com atenção incomum e, antes de responder, fechou a porta da sacristia. Samuel, disse em voz baixa, há coisas que não são fé nem heresia, são presença. E presença não pede permissão. O padre contou então algo que jamais dissera a ninguém. Que há décadas, antes mesmo de Samuel chegar àquela igreja, outro homem havia passado por uma experiência semelhante. Um zelador antigo. Também falara de um toque, de uma paz estranha, de noites sem descanso. Também havia mudado. E também desaparecera. Não houve investigação. Nenhuma explicação oficial. Apenas silêncio. Samuel sentiu o estômago afundar. Não porque o padre confirmara suas suspeitas, mas porque agora havia um padrão. E padrões indicam intenção. Naquela noite, ele não voltou para casa. Caminhou pela cidade até o cansaço extremo. Sentou-se num banco de praça, observando pessoas passarem, rirem, reclamarem da vida sem perceber o privilégio de poderem se perder nos próprios pensamentos. Ele não conseguia mais se perder. Cada estímulo vinha acompanhado de uma camada extra de percepção, como se algo dentro dele estivesse sempre atento, filtrando, comparando, armazenando. E então, pela primeira vez, houve comunicação direta. Não em palavras, não em imagens. Foi uma compreensão completa, compacta, impossível de fragmentar.
Samuel entendeu que aquilo que o tocara não se via como divino, não se via como criador. Operava como um sistema antigo, anterior às narrativas humanas, responsável por observar pontos críticos da experiência consciente. Certos lugares, certas mentes, certas falhas. Ele fora tocado porque estava prestes a desaparecer em um ponto considerado relevante. Sua morte interromperia uma sequência de observações. A correção fora aplicada para preservar continuidade. Não havia malícia nisso, nem bondade. A ideia de Deus, Samuel percebeu com um aperto no peito, não entrava na equação daquele sistema. Fé, oração, desespero, esperança. Tudo isso eram variáveis humanas, interessantes, mas não determinantes. Aquilo não competia com Deus. Simplesmente não o considerava. Quando a presença recuou, Samuel chorou pela primeira vez desde o milagre. Não por medo, mas por luto. Luto pela narrativa que sustentara sua vida. Luto pela ideia de que havia sido escolhido por amor. Luto pela noção de que sua dor tinha significado espiritual. Ele não perdeu a fé. Perdeu a ingenuidade. Nos dias seguintes, passou a escrever. Não como testemunho, mas como tentativa de manter algo humano intacto. Anotava sensações, pensamentos, pequenas memórias da infância, como se quisesse provar a si mesmo que ainda era mais do que uma interface funcional. Mas até isso começou a falhar. Às vezes, ao reler o que escrevera, não reconhecia o impulso que o levara a anotar certas coisas, como se a escrita também estivesse sendo influenciada. Samuel compreendeu, então, que a verdade não estava apenas em descobrir o que o tocara, mas em aceitar que não havia como desfazer aquilo. Ele não fora possuído, nem escolhido, fora integrado. E integração não prevê retorno ao estado anterior. Na última noite, antes de tudo mudar de forma irreversível, Samuel voltou à capela. Não para confrontar, nem para rezar, apenas para encerrar algo dentro de si. Sentou-se no banco mais distante do altar e fechou os olhos. Pela primeira vez, não houve pressão no peito. Não houve ajuste. A presença permaneceu distante, observando, como quem permite um último gesto inútil. Samuel respirou fundo e pensou, não em Deus, mas nos homens, na fragilidade, na beleza de não saber, na liberdade de errar sem ser monitorado. E entendeu que o verdadeiro milagre talvez nunca tivesse sido a cura, mas a ignorância que a maioria das pessoas ainda possuía. Quando abriu os olhos, sabia que aquela era sua despedida da vida, como a conhecia. Porque a verdade não o libertara. A verdade o tornara necessário.